Então vamos lá agora para a distribuição F. Quando que a gente utiliza a distribuição F? A gente viu na aula passada que quando a gente só calculava a variância é maior que tanto, a gente usava a distribuição Q quadrado. A distribuição F, ela provém da divisão de duas Q quadrados. Então, por isso que a gente não vai utilizar de novo a Q quadrado aqui. Então, a gente vai usar a distribuição F, certo? Como eu falei na semana passada, na aula passada, eu falei que a gente não ia ver da diferença das variâncias porque ela era mais complexa. Então, a gente vai ver uma outra forma que também vai comparar, a gente vai poder falar, a variância da amostra A é maior que a variância da amostra B? Fazer essa pergunta e tirar conclusões, certo? Só que aqui, agora a gente vai acrescentar, como vai mudando as distribuições, a gente saiu da normal, que era tranquilo, era só calcular o Z crítico, fomos para aqui quadrado, já precisava calcular se não me engano, eram 2 graus de liberdade, fomos para T de student, que tem que calcular também, tem que achar o crítico e os graus de liberdade. Aqui na F a gente tem que calcular o grau de liberdade e ainda propor uma significância para comparação, certo? Então, a amostra A é maior que a variância da amostra A é maior que a variância da amostra B com certa porcentagem de significância? Sim ou não? Então, esse daqui a gente vai ver mais profundamente, vai ver em ANOVA, só que lá na Estatística 2, vocês vão fazer provavelmente semestre que vem, Estatística 2. Então, a gente vai rever isso de novo lá em Estatística 2, só que mais aprofundado. Aqui a gente está vendo por cima, só para apresentar a distribuição F a distribuição amostral F de Snedeker. Uns chamam de Snedeker, outros chamam de Fisher. Eu não sei o porquê que tem essa mudança de nomes, beleza? Então, a gente não vai utilizar a diferença das variâncias, a gente vai utilizar a razão. Então, entretanto, calcular a distribuição para a diferença das variâncias é bastante complicada. Sendo assim, determinaremos a diferença entre variâncias utilizando a razão entre elas. Então, vejam que na própria razão já é meio complicado, tem bastante parâmetro a ser substituído. Então, dadas duas amostras de tamanho N1 e N2, certo? Retirada de duas populações diferentes, não faz sentido a gente tirar duas amostras da mesma população e comparar, não faz muito sentido, certo? A gente compara, quando a gente pega a amostra de uma mesma população, a gente compara contra um valor fixo, certo? Igual a gente fez anteriormente, no exercício 1 e 3. Então, duas populações normais ou aproximadamente normais, certo? Com variâncias populacionais conhecidas, sigma 1 quadrado, sigma 2 quadrado. A nossa estatística crítica é a seguinte, é uma estatística F agora, então a gente não usa mais a T de estudo, a gente não usa aqui quadrado, não usamos a normal, a gente usa a F, tá? Tem um nome específico dela, diz F lá, normal, a gente vai ver daqui a pouco. Onde o seguinte, o nosso teste, ele é feito, ele é uma conta meio longa, mas veja que é bem parecido com o de cima com o de baixo, só o que troca são só os subíndices. Então, como a gente calcula? No numerador, o tamanho da amostra 1 vezes a sua variância, multiplica o tamanho da amostra 2 menos 1 vezes aqui a variância da amostra e aqui a variância populacional da população 2. Dividido pelo tamanho da amostra 2 vezes a sua variância, que multiplica o tamanho da amostra 1 menos 1 vezes a variância da população 1. Beleza? Então tem que ter bastante, tem que conhecer, além do tamanho das amostras, as variâncias populacionais. Nessa aqui a gente tem 2 graus de liberdade de novo. Então, o primeiro grau de liberdade, já que é divisão, né, de duas aqui quadradas, então o primeiro grau de liberdade é o tamanho da amostra da população 1 menos 1, e o segundo grau de liberdade é o tamanho da população da amostra 2 menos 1 também. Beleza? E aquilo que eu falei, a gente precisa fixar um nível de significância. Como tá, em tese aqui é uma ANOVA, é uma análise da variância. A gente está analisando as variâncias. Então a gente tem que criar um nível de significância para a gente assumir como verdadeiro ou não. Então, dentro desse nível de significância, o que é o nível de significância alfa? É o maior erro que a gente assume de cometer. Quando a gente fala, essas duas variâncias são diferentes, porém, elas são iguais. Tá? O alfa significa isso. É o maior erro, vocês vão ver isso, eu acho que vai ver isso em probabilidade 1 ainda, certo? No teste de hipótese. O erro alfa, ou nível de significância alfa, é o maior erro que a gente assume, a gente aceita, de falar o seguinte,
as variâncias são diferentes, porém, na verdade, elas são iguais. Tá? Então, o alfa é o maior erro que a gente aceita. Beleza? Em geral, o alfa a gente fixa entre... Geralmente, o maior que a gente... O mais usado é alfa igual a 5%. Então, a gente aceita 5% de... A gente tem... O erro tem... Que a gente aceita de 5% para a gente falar que as variâncias são diferentes, porém, elas são iguais, né? Sendo que elas são iguais. É o maior erro que a gente aceita. Beleza? Então, vamos lá. Continuando, é como que a gente vai calcular aqui agora esse F crítico? Um pouquinho diferente. Então, a gente vai colocar lá. Como é um teste de hipótese, a gente vai comparar. A gente utiliza F para teste de hipótese. Então, a gente vai comparar. A gente não usa mais a dist, a gente usa a inversa. Então, aqui sim a gente tem que calcular um F crítico para comparar. Então, a gente calculou o F da estatística aqui. Aqui, mais para frente, calculamos o F crítico com base no Excel na tabela. Então, é igual a inv.f da distribuição F, certo? Entre parênteses, 1 menos o limite de significância, 1 menos alfa. Então, se a significância é de 5%, 1 menos alfa, 95%, certo? Ponto e vírgula, o primeiro grau de liberdade, que é o tamanho da primeira amostra, menos 1. Ponto e vírgula, o segundo grau de liberdade, que é o tamanho da segunda amostra, menos 1. Beleza? Então, esse é o F crítico que a gente vai comparar com o F da estatística, que a gente calculou com a equação anterior. Então, caso o F crítico, esse aqui, seja maior que o F da estatística, a gente assume que a variância da amostra do numerador de cima é superior que a amostra... tem uma aqui que eu falei que tinha uma coisa errada. Eu troquei a ordem, tá? Então, se o F crítico, que é esse que foi calculado por segundo, for menor que a estatística calculada aqui atrás, certo? Se ele for menor, a gente assume que, uma vez que a gente está fazendo, a gente vai fazer a divisão da amostra, a variância da amostra 1 dividido pela variância da amostra 2, tá? Então, ó, sempre a 1 por primeira. Então, se o crítico, que é esse segundo, é menor que o anterior, a gente assume que a variância do numerador, que é de cima, amostra 1, é maior que a variância do denominador, ao nível de significância de alfa por cento, certo? E lembrando que tem 5% de erro ainda cometer isso, certo? Caso contrário, a gente diz que do numerador não é significante do denominador. Então ela é menor. Não, elas podem ser iguais. E daqui vem um probleminha, pessoal, que quando a gente fala de variância igual, ou aproximadamente igual, ou melhor, quando a gente fala de variâncias diferentes, as variâncias, eu sempre falo isso, as variâncias têm que ser muito diferentes para serem consideradas diferentes. Por exemplo, uma tem que ser 5, 6 vezes maior que a outra. Não é você ter uma variância 2, a outra 3, elas não são estatisticamente diferentes. Elas são consideradas iguais, tá? Elas são muito próximas, portanto, elas são consideradas iguais. Para as duas variâncias serem consideradas diferentes, elas têm que ser muito diferentes mesmo. Uma 5 vezes maior que a outra, 6 vezes maior que a outra. Beleza? Tudo bem? Isso a gente vai ver em teste de hipótese mais para frente. Então, duas amostras de tamanho, uma de 9 e outra de 12, são retiradas de duas populações normalmente distribuídas, que têm as populações variâncias de 16 e 25. Não interessa a unidade, mas é a unidade medida ao quadrado. Respectivamente, população A, 16, população B, 25. Tamanho da amostra A, 9, tamanho da amostra B, 12. Se as variâncias das amostras são 28, ou seja, a amostra A teve variância 20, a amostra, não a população, a amostra agora. E a amostra B teve variância 8. Determine se a primeira amostra tem uma variância significativamente superior à segunda amostra, no nível de significância de 5%, certo? Aí, a diferença das variâncias não é muito grande. Uma é 9 populacional, uma é 9 maior que a outra, não é nem o dobro, tá? Mas a gente quer ver aqui das amostras. É significativamente maior? É quase o triplo, certo? Vamos ver o que vai dar nosso teste aí. Ok? Então, primeira coisa é coletar todos os parâmetros ou todos os dados do exercício. Então, a gente tem 2 tamanhos de amostra, 2 variâncias populacionais, vejo que são variâncias, não desvio padrão, e 2 variâncias amostrais, além do nível de significância. Então, tamanho da população 9, tamanho da população 2, desculpe, tamanho da amostra 9, tamanho da amostra 2,
12. Número de graus de liberdade, 1, que o tamanho da amostra 1 menos 1. 8. Número de graus de liberdade, 2, é o tamanho da amostra 2 menos 1. Esse 19 que está errado. Ai, senhor. Esse 19 não faz sentido nenhum aqui. Então, aqui só voltando, coloquei o 11 aqui, porque é 12 menos 1. Só isso que estava errado, mas as contas estão todas corretas. Beleza? A gente tem aqui o desvio padrão da primeira, a variância da primeira amostra, 20, a variância da segunda amostra, 8. Variância da primeira população, 16, variância da segunda população, 25. Temos todos os parâmetros, podemos jogar lá. Primeiro a gente calcula o F do teste, depois o crítico, e por fim comparamos para ver se cai dentro da significância, ou da aceitação de que a primeira é maior que a segunda, ou não. Beleza? Então, joga aqui na fórmula, N1, 9, vezes S1 ao quadrado, 20, multiplica N2, 12, menos 1 vezes sigma quadrado 2, 25. Tudo isso dividido por N2, 12, vezes S quadrado 2, 8, que abre parênteses, 9, que é N1, menos 1, vezes sigma quadrado 1, aqui, ó, 16. Fazendo essa conta, tá tudo certinho, não errei a conta, eu realmente só não mudei aqui de 19 para 11, certo? A gente tem 4,0283, beleza? 4,0283. Próximo passo agora é calcular o crítico. A gente sabe que estatística do teste, esse F que não é crítico, nada, a gente chama de estatística do teste, tá, pessoal? Então, a estatística é 4,0283. A gente tem 8 graus de liberdade, o Ni1, Ni2 igual a 19 graus de liberdade. Ah, achei um erro aqui, ó. É 11 graus de liberdade. Então, aqui, 11 graus de liberdade e o alfa igual a 0,05. Vejam que está certo, porque aqui na minha conta no Excel, eu coloquei o valor certo. O F crítico é o inv.f, abre 1 menos alfa, então 0,95, ou seja, 95%, ponto e vírgula 8, que é o primeiro grau de liberdade, ponto e vírgula 11, que é o segundo grau de liberdade. E esse valor deu 2,9480. Então, agora aqui, lembrando que não é uma probabilidade, tem que fazer um teste. Se F for maior que o F crítico, a gente aceita aquela afirmação inicial, de que a variância do numerador é maior que a variância do denominador. Então, ó, como aqui o teste eu fiz certinho, lá no que eu tinha colocado invertido. Então, como o F da estatística é maior que o crítico, F é maior que F crítico, a gente aceita com 5% de chance de erro, né? Então, o que a gente acontece? 5% é o máximo erro que a gente aceita de estar errando. Então, a gente está falando que é maior, porém, seja menor, né? Não é que é menor, a gente tem 5% de chance de errar, o erro aceitável. Então, como 4,0282 é maior que 2,9480, ou seja, o F do teste é maior que F crítico, a gente aceita com 5% de erro, né, com 5% de significância, que a variância da amostra 1 é superior à variância da amostra 2. Essa é a conclusão que a gente tira, beleza? Então, aqui é um pouquinho, como eu falei, um pouquinho diferente, porque, na verdade, aqui é uma análise das variâncias, uma nova, que a gente vai ver mais aprofundado lá em probabilidade estatística 2, certo? Provavelmente semestre que vem, no máximo no primeiro semestre do ano que vem, eu não lembro, mas acho que é na sequência. Então, só retomando lá, 2 máquinas, A e B, fabricam lâmpadas elétricas. A vida média das lâmpadas A, da fábrica A, da máquina A, melhor dizendo, e da máquina B são muito próximas de uma distribuição normal. Com desvio padrão populacional, 20 horas para a máquina A e 27 horas para a máquina B. Beleza? Se selecionarmos 16 lâmpadas da máquina A e 20 lâmpadas da máquina B, determinarmos os desvio padrão da vida média como sendo 15 para essa amostra de 16 lâmpadas da A e 40 para a amostra de 20 lâmpadas da B, podemos concluir a um nível de 5% de que a variabilidade das lâmpadas de A é significativamente menor que as lâmpadas de B, ou que a média das lâmpadas de B. Vamos lá retirar os parâmetros.
tem tamanho da amostra A, 16, tamanho da amostra B, 20. O número de graus de liberdade de A, 15, o número de graus de liberdade de B, 19. O desvio padrão, ou melhor, a variância amostral de A é 15 ao quadrado, já que o desvio padrão amostral é 15, e de B, 40 ao quadrado. A variância populacional de A é 20 ao quadrado, e a de B, 27 ao quadrado. Beleza? Então, continuando, agora a gente já tem todos os parâmetros, podemos calcular a estatística do teste, o F, que é aquela regrinha que está aqui, né? NA vezes SA quadrado, que multiplica NB menos 1 vezes sigma de B ao quadrado. Sobre NB vezes SB quadrado, que multiplica NA menos 1 vezes sigma de A ao quadrado. Substituindo todos os parâmetros, eu já fiz 225 é 15 ao quadrado, 1.600 é o 40 ao quadrado, 729 é o 27 ao quadrado e o 400 é o 20 ao quadrado. Fazendo toda essa conta, a estatística do teste dá 0,2597. Beleza? Esse aqui eu fiz no normal. Eu coloquei o que a gente considera maior no numerador e o menor no denominador. Padrão que foi visto na teoria lá no começo. Certo? Então, daí a nossa análise é diferente. Se a estatística for maior que o crítico, quer dizer que não, a A é maior que a B. Então tá ao contrário, né? Porque a gente está fazendo o teste A maior que B. Certo? Então a gente aceita que A é maior que B. Se der menor, então a gente aceita que A é menor que B. Beleza? Então a gente tem a estatística é 0,2597. Grau de liberdade da primeira é 15, grau de liberdade da segunda é 19 e o nível de significância é de 5%, 0,05. Jogamos no Excel para achar o valor crítico. Então, o crítico é inv.f de 0,95, ponto e vírgula o primeiro grau de liberdade, ponto e vírgula o segundo grau de liberdade. E esse crítico deu 2,2340. Aí a gente vai para análise. Qual que é a análise? Nossa, tem alguma coisa errada aqui. Então, ó, como 0,2597 é menor que 2,2340, ou seja, a estatística, que foi a primeira a calcular, é menor que o crítico, a gente não aceita a afirmação de que a A, que é a que está no numerador, é maior que a B. Então, ela não pode ser maior, ela com certeza é menor. Então, a variância da A, que ela é sempre aquela comparação, né? É sempre o numerador maior que o denominador. Então, a variância da A, ela não é maior que a variância da B, ela tem que ser menor, certo? A um nível de 5% de chance de erro, beleza? Ou seja, não se pode afirmar que a variância da amostra A é superior à variância da amostra B. Então, na verdade, é a amostra A e B, né? Máquina A e máquina B.